Fala galera do Crônicas! E aí pessoal? Meus amigos, agora por aqui ó, no YouTube, nesse lindo cenário. Para quem não segue, inclusive o Crônicas SCV, siga lá no Instagram. Eu faço os textos, né, do pré e pós-jogo do Esporte Clube Vitória. E eu resolvi, né, aqui, depois de muita insistência de uns, e eu criei coragem de aparecer no YouTube para tentar fortalecer essa mídia do Vitória, que já é bem segura, já tem os canais de referências, me inspiro em todos eles. Anderson Matos, Léo, o Ítalo com a Arena, Marcos Guedes com a Resenha do Leão, PH da Notícia, meu parceiro, já tinha conversado com ele algumas vezes, Geração Colossal, Panorama, enfim, todos eles, talvez esqueça de um ou outro aqui agora, mas eu assisto mesmo, acompanho todos e vim, né, tentar fazer um pouquinho diferente, sair um pouco apenas dos textos lá do Crônicas, que seguem, tá, o carro-chefe na minha página, mas vim aqui também comentar em cima das informações, me posicionar. Não tenho tantas exclusivas quanto as referências têm, porém vou trazer aqui um convidado e ele vai, na verdade não vai ser um convidado apenas, né? Eu pretendo que ele faça parte aqui do projeto, mas aí mais para frente eu sinalizo quem que é. Só está faltando alguns detalhes. É igual aí o processo de contratação burocrática aí de Pochettino e Brits, que demorou um pouquinho, mais ali Pochettino, inclusive, pelo que eu vi Marcos Guedes falando hoje no Cantor Bruninho. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente, né? Então é isso, pessoal. Estou aqui agora no YouTube. Espero que vocês acompanhem. Se possível aí, não vou ficar pedindo toda hora não, mas se possível se inscreva no canal, dê uma curtida, comente, para todos entenderem, né, que é relevante. E eu espero realmente que seja relevante. Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Embora que não seja o meu trabalho, eu comecei com o meu hobby no Crônicas, mas agora continua sem ser o meu trabalho principal, mas já é uma coisa um pouco mais profissional. Eu espero que a gente siga esta linha desse jeito, beleza? Então, dito isso, ponto final, ponto de continuação, na verdade. Vamos introduzir agora as pautas, né, que dizem respeito a esta semana, a estes dias, dessas movimentações. E eu quero começar falando sobre justamente a chegada aí de Brites e de Pochettino. Na verdade, eu quero falar sobre essas contratações do Vitória, que tem feito, na verdade, movimentos positivos. Entretanto, eu escutei de algumas páginas, por exemplo, quando eu também trabalho no Zona Mista, né, com os meus parceiros Ita, PGA, Yuri e Barbaço. E aí, como é Zona Mista, os caras têm os dois clubes. E aí, quando a gente fez a postagem lá, por meio do nosso querido Valdão, né, um abraço, meu irmão, o que aconteceu? Muita gente comentando, muita gente não, algumas pessoas comentando, Pochettino e Brites agora eles são, o Vitória vai ser, né, o time rebaixado, o Fortaleza do ano anterior. E eu discordo completamente disso, cara. Porque a gente precisa usar as peças que já funcionaram e que ainda tem lenha para queimar. E esses dois, pô, com certeza tem lenha para queimar. Pochettino tem 30 anos, pô. Brites é um pouquinho mais velho, porém está em atividade, está bem. É um jogador que demonstra bastante raça, é um jogador comprometido. Isso ficou bem evidente aí na sua última passagem pelo Fortaleza. E, na verdade, esses atletas. E aí já vem um outro papo, né, que diz respeito à nossa supervalorização para jogadores que são sul-americanos, né? No caso, nós também somos mais argentinos, uruguaios, chilenos, entre outros. Porque a gente supervaloriza esses caras. Eu acho que há um exagero, mesmo porque a gente sempre quer tornar alguém ídolo e alguém um vilão sempre, né? Isso aí é um fato, é natural nosso. A gente precisa buscar esse equilíbrio para que isso não aconteça. Contudo, isso tem muita... essa valorização tem muito contato com as características desses atletas. E aí eu não falo de característica de toque de bola, de chute, de assistência, não dessas habilidades, mas eu falo da característica pessoal mesmo. Esses atletas, eles vêm de lá com muita fome, e assim, quando isso é unido a um time que está conectado com a sua torcida, que paga em dia, que paga, na verdade, antecipado, né? Como o nosso querido Fábio Mota costuma falar. Então, quando há essa ligação, as coisas acontecem. E esses caras, esses jogadores argentinos, chilenos, uruguaios, eles demonstram isso. E não é algo ilusório. Não, isso é verdade. A gente percebe, por exemplo, o Diego Tarza. Qual é a característica de Diego Tarza?
Além, claro, das suas habilidades com a perna esquerda, de finalização, de passe, de movimentação. É o cara que briga o tempo inteiro, tá ali dedicado, não tem bola perdida. Isso acontece com o Emmanuel Martinez também, isso acontecia com o Brites lá no próprio no Fortaleza. Então a gente precisa fazer a união desses atletas. Além do mais, são atletas que já jogaram competições sul-americanas, que têm diretamente uma ligação com eles. Por exemplo, no ano que a gente se classificou para a Sul-Americana, depois daquele 2024 tenso no primeiro momento e bem interessante no final, a gente jogou a Sul-Americana em 2025, a gente não ganhou uma partida no Barradão, porque é o nosso ponto forte. Por que isso se deu? Pô, porque os jogadores não estão acostumados com essa competição. É só por isso? Não, mas é também, meus amigos, até para chegar no Barradão era diferente. Até o aquecimento que a gente está acostumado a aquecer aqui para lá, para a camisa 12 e pressionar o adversário aqui nos imbatíveis desde o primeiro momento, era diferente, era invertido. Pô, isso tudo muda, porque muda a competição. Então, os jogadores eles precisam estar acostumados com essas competições. Precisa ter jogadores que têm contato com vitórias, que são campeões. Isso estimula, isso é natural, não sei o que eu estou falando, não. Isso é bem claro. Se você tem um time com jogadores que já foram campeões e já disputaram aquelas competições sul-americanas por mais tempo, e aí eu falo de Sul-Americano, eu falo de Libertadores, eu falo de Recopa, tudo isso aí, mano, influencia para o time vencedor. Então, não é porque o time caiu para a Série B que nada funciona. Pô, os caras estavam funcionando há muito tempo, se não me engano, foram 4 ou 5 anos bem na Série A. De brigar por Libertadores com SAF, sim, mas que não era SAF de investimento, não era manutenção. E as coisas foram acontecendo depois com um bom projeto, que era o Fortaleza. Aí depois as coisas foram mudando, o time ficou previsível, talvez o time quisesse ter mais a bola, e aí já é um problema que a gente pode pensar nisso no futuro mais próximo, não é o nosso caso agora. Tá? Então, assim, é importantíssimo a gente ter atletas como esse do clube. É importante pra caramba a gente ter um atleta, por exemplo, também, como o Fabiano, que chegou. Eu vi a análise, né, de Adson Piedade no canal do Dinâmico, vi também de Paulo Analista no Canto Rubro-Negro, e, cara, assim, a gente pode dizer que ele é melhor ou pior que Nathan Mendes. Não, mas ele tem características bem próximas a de Nathan. E o que ele é melhor, por exemplo, em determinado momento, em determinada faixa do campo, não era uma valência de Nathan, mas o que é uma valência dele, Nathan também não tinha, porém a característica ela segue semelhante. Sabe? É claro que Nathan Mendes, por exemplo, com a bola não era sumidade, até porque, salvo engano, ele foi formado como zagueiro. Então, a gente não pode esperar muito dele na parte ofensiva, mas ele estava melhorando, chamando a bola para o centro, ele não estava mais se baralhando com ela, porque gira em torno também da confiança, né? Jogador de confiança. Então, quando a gente tem Fabiano, por exemplo, só para fechar esse raciocínio, que segue uma linha semelhante à de Natan, é importante porque o Vitória está indo no mercado buscando características. É claro que toda contratação é um ato de risco, isso é fato, todo mundo conhece, é clichê, é verdade. Toda contratação é um ato de risco. Então a gente vai buscar peças próximas ali, mas peças com qualidade. O Pochettino tem uma qualidade indiscutível. O que Brits fez também na zaga é indiscutível. Você pode não gostar e tudo bem, pessoal. Mas está bem posto, é uma constatação de um fato. E ele foi muito bem no Fortaleza, tanto que era referência, né, capitão. Jogou contra a gente, inclusive, de lateral. Que muito provavelmente, pelo que eu vi Marcos Guedes comentando com o Léo Santiago hoje no programa da manhã, Brits já vai ser titular, né, contra o Vasco, que é no nosso retorno. Porque Matheus Silva estava sem jogar há um bom tempo, Fabiano, com mais janela internacional, acredito que ainda não vai estar inscrito para o jogo contra o Vasco, então quem vai jogar? Brites. Por quê? Porque já estava jogando. É a minha preferência ter um lateral como esse, que é mais defensivo, como é o caso de Natan? Não, não é. Mas está dando certo. Porque eu vejo que Eric fica mais livre, mais solto, sem tanta preocupação para marcar. E fica mais preocupado ali em ser um protagonista. Em armar o chute, em atacar o tempo inteiro, em cortar para dentro, enfim. Então, aí eu já puxo para um outro gancho que eu escutei bastante, que dizia a respeito à mudança do esquema tático para poder encaixar todas as peças, por exemplo, encaixar Mateuzinho, encaixar Pochettino. Eu não acho isso interessante, não. Eu acho que a gente não pode mexer no que está dando certo. Bom,
Uma hora Pochettino vai jogar. Se Mateuzinho, todo mundo sabe que ele não rende do mesmo modo, jogando ali como o camisa 10 mesmo, né? Na frente dos dois volantes e atrás dos três atacantes, a gente sabe disso. Mas isso não quer dizer que ele também não rende, né? Em outra posição, um pouquinho mais aberto, mais descolado, voltando um pouquinho mais rende. Não é a sua melhor versão, mas rende. Pochettino da mesma forma. Vejo muito Pochettino ali como o cara do centro, o meia central. Mas ele também joga aberto, né? Joga em outras funções. Então, velho, uma hora vai surgir, a briga ficar boa. Pô, a gente viu aí o quanto foi importante Marinho chegar para Eric vingar, crescer mais. A gente sabe o quanto foi importante a chegada de René para Kaiser. Então, quando a gente tem jogadores como esse que vêm fazer as mesmas funções, são jogadores de peso, nesse caso aí de Pochettino, nesse caso aí também de Brites, pô, isso eleva o nível do grupo. Pô, o Lucas Arcanjo, quando tava lá na Série B, que chegou aquele goleiro mascarado, esqueci o nome dele, pô, me fugiu. Enfim, pô, ele cresceu pra caramba. Então, é importante ter essas peças e peças com qualidade. E além das contratações, eles têm também as saídas, né? Alguns já estavam bem claros que iam sair, Renzo já estava fora, que saber, enfim. Que eu respeito muito os atletas. Próprio Neres, que aparentemente já viajou, né, para Fortaleza, o próprio Thiago Carpini já que cravou, né, a chegada dele lá. Agora a gente tem uma situação problemática que eu vim descobrir, salvo engano, ontem, aí, por meio também, acho que foi de Marcos Guedes, da resenha do Leva, falando que Gabriel Vasconcelos, o nosso goleiro, recusou a proposta para a Série B, né, para jogar lá no Ceará. Meus amigos, e isso impactou negativamente aí nos bastidores. E, assim, o que eu vejo de Gabriel Vasconcelos é que ele é um goleiro que tem um histórico muito vasto, um histórico positivo. É um goleiro de Série A, mas que no Vitória não demonstrou isso. Então, Gabriel não me passou confiança em nenhum instante, desde que chegou ao Vitória. Aí ele foi testado algumas vezes. Vejo que nos bastidores ele é um cara de grupo. Pelo menos nos seus comentários, lá nos seus posicionamentos, mesmo no banco, ele eleva o nível, eleva a autoestima do pessoal, fala bastante, se coloca como uma liderança mesmo, acho isso importante pra caramba. Mesmo o cara sem jogar, pô, não é todo mundo que faz isso, não. A gente sabe que todos nós somos vaidosos, todos nós somos. Quando eu não tô jogando e que sou bom, que isso já foi comprovado, pô, como é que eu fico? E ele não, ele se posiciona. Mas isso é o que eu consigo enxergar por meio de uma câmera, sabe? Eu não sei o que é que está acontecendo internamente. Então, eu só espero realmente que isso não impacte negativamente no grupo. Ninguém quer sair do Vitória. Ninguém quer sair do Vitória porque o ambiente é positivo, o ambiente é agradável. Todo mundo é bem quisto lá, recebe antecipado, a torcida abraça o clube. É claro que pega no pé de um de outro, mas é natural, você tá jogando, né? Se você jogar bem, você é aplaudido. Se você jogar mal, você vai ser vaiado, faz parte do processo. Portanto, espero mesmo que isso não impacte negativamente aí no bom ambiente que tem o Esporte Clube Vitória, tá? Então, cara, só para fechar aqui, comentar sobre tudo isso, chegadas, essas saídas, que eu acho também que não pode impactar negativamente, canta lá pedra ali, que já eu já não sei, que pelo que eu enxergo já tem um perfil diferente aí, no que diz respeito ao de Gabriel, porque canta lá pedra, a gente, né, notou algumas informações de bastidores que ele estava insatisfeito, enfim, saiu no meio da temporada, voltou, mas que seja para resolver algumas questões particulares, sei lá, não sei se é interessante, não sei se eu confio mais tanto assim, um jogador que nos ajudou no ano passado, mas que esse ano, na verdade, desde o final do ano passado para cá, no início deste ano, ele já não vem ajudando tanto, prejudicando, né, muitas das vezes. Eu não sei o quanto é importante, quanto é positivo ter um cara também desse no grupo. Eu não vejo, por exemplo, se posicionar como pronto, além de Gabriel Vasconcelos, o próprio Renzo, que não estava jogando, falava bastante no vestiário, né? Então, eu não vejo ele fazer isso, não é o perfil. Talvez eu esteja julgando mal também, mas aparentemente eu não sei em qual lugar ele vai jogar. Porque ele joga na de Mateuzinho, que chegou um pouquinho, ele joga na Diego Tarza,
que joga atrás, né? E quando sai é um volante, então quando sai o meia vai entrar Tarzi ali e ele, não sei onde ele vai jogar. E esse cara vai estar satisfeito aqui, tá? Então, mas também é preciso que as propostas venham à tona, né? O Papelini já falou que não, que se chega com proposta vai conversar. O Fábio Mota falou a mesma coisa. Então, não sei até que ponto é interessante a manutenção deste atleta, mas também a gente não pode chutar ninguém, né? Os caras são, pô, são seres humanos e ninguém sai assim. E se rescindir não é interessante, porque vai ter que pagar outros valores. Todo mundo já sabe quantas vezes o Vitória ficava aí na pendenga tendo que pagar, e o jogador saía, e aí quando chegava no outro clube, processava o Vitória, chegava, vai ter que pagar, enfim. E este Vitória paga, diferente dos outros clubes do Brasil. O Vitória tem medo da dívida, que eu acho bem importante. E isso aí é um mérito que a gente não precisa receber. Beleza? Então, dito isso, cara, agora o que falta mesmo é a expectativa pro retorno, né? Semana que vem nós voltamos ao estádio Manuel Barrados. Estou com saudade, sim. Não é aquela saudade 100% do. Como é que eu posso dizer? Do que a gente espera no campo, mas uma saudade de estar no estádio Manuel Barrados, de vivenciar aquela loucura de novo. Porque o Vitória, cara, ele consome muito da gente, principalmente pra gente que vive o clube, vocês sabem disso. Então, o dia todo é Vitória. Claro que a gente tem um trabalho, vocês também, mas infelizmente, não gostaria de dizer isso, mas infelizmente a minha vida ela gira em torno do Vitória, né? Então, pro bem ou pro mal, consome em excesso. Então, essa respirada, essa pausa, ela foi fundamental para a gente. Claro que tem aquele medo, né, dos anos anteriores e de como esses caras vão voltar, porque estávamos embalados, isso é fato, estávamos embalados. Entretanto, foi necessária essa pausa, porque muitos jogadores também estavam se contundindo, lesionando, com risco de lesão, e a gente não ia sustentar isso por muito tempo. Então o rendimento caiu, né, nos últimos jogos. Mas como nós estávamos bem, sobretudo no Barradão, as vitórias vieram, mas vieram ali com uma atenção a mais, sem a gente jogar tanto como estávamos, por exemplo, na segunda parte do primeiro semestre. Então, é importante essa pausa, mas a expectativa ela é positiva, sobretudo por conta das contratações, sobretudo pela forma como terminamos esse primeiro momento, esses primeiros 6 meses. Né? Porém, também ali com um resquíciozinho de medo, né, do que está por vir. Espero que o que vem agora seja de grata positividade, de muita volúpia do Vitória, sabe? De muitas peças de reposição, de algumas peças de reposição, melhor reformulando, que é o que tem acontecido, e a manutenção desse perfil de clube que é copeiro, especialmente dentro do estádio Manuel Barros. Então, ao longo da semana, quem sabe, eu vou soltando mais alguns vídeos, fazendo alguns testes, articulando uma coisa ou outra aqui, e seguiremos aqui. Nos veremos por muito mais vezes ao longo deste ano. Espero que para falar de felicidade, para falar de Esporte Clube Vitória, tanto como eu faço lá no Crônicas ECV na página, encerrarei no mesmo modo aqui, mas primeiramente, muito obrigado por todos que me auxiliaram a manter o estúdio, Lucas, Catarina, Marisa, enfim, todos aqueles que me incentivaram também nesse processo. Eu espero agora que você, se possível, se quiser, se inscreva no Crônicas ECV e siga lá também a página do Instagram, beleza? Avante, meu leão, estamos juntos.